Ok, a partir de agora estamos gravando a aula síncrona sobre tópicos, né, assuntos lá de potenciometria e coulometria, já preparando para a prova assíncrona e prova síncrona na próxima semana. Lembrar que quarta-feira agora é a última aula exposta, né, assíncrona e síncrona de eletroanalítica. É a última semana de aula. Ok, então vamos lá. Eu estava aqui falando sobre dúvidas da aluna Manuela, respondendo o que são os conceitos de sobre voltagem, polarização e... Tinha um outro lá, qualquer outro. Reversibilidade. Reversibilidade, exato. Na aula passada, Manuela, se você lembra, eu falei muito bem o que é reversibilidade. Eu comentei sobre reversibilidade química e reversibilidade do ponto de vista termodinâmica. Quem pode me falar a diferença entre um e outro? Tá, mas antes de então falar sobre reversibilidade, vamos só, já que eu estou falando de polarização, ó, o que é polarização? Desvio do potencial do eletrodo do valor previsto pela equação de Nash sobre a passagem corrente. Então, você dizer que um eletrodo está polarizado é que ele tem um desvio daquele que você está medindo em relação àquele teórico previsto pela equação de Nash. Pronto, isso é dizer que o eletrodo está polarizado, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se você tem uma pilha galvânica, quando você faz uma pilha Daniel, por exemplo, com um eletrodo de cobre, ao lado uma solução de cobre, 2+, um eletrodo de zinco ao lado, né, junto de uma solução de zinco, 2+, e essas duas semi-reações estão unidas através de uma ponte salina, e você usa um potencial-stato de alta impedância para poder medir esse potencial, significa que você não está extraindo corrente. A corrente que você extrai é extremamente baixa. Nesse caso, você diz que o eletrodo, ele obedece à equação de Nernst. Aquele valor de diferente potencial entre as duas semi-reações é praticamente igual à equação de Nernst, né? Ela é muito bem prevista, né? Muito consonante com a equação de Nernst. Aquele eletrodo, esses dois eletrodos, você diz que não é polarizado, porque não há nem fluxo de corrente. Eles estão estabelecendo a equação de Nernst, beleza? Contudo, se você tem evolução de gás, é o caso de um potencial, né? Porque se existe evolução de gás, entenda que vai haver corrente circulando, porque tem que ter trabalho, né? Tem que estar... A eletrólise, você transforma trabalho químico ou energia química em movimento de... Na verdade, é o contrário, né? Movimento de cargas externo faz com que forcem reações não espontâneas químicas, reações químicas não espontâneas. Nesse caso, tem um fluxo de elétrons. Você tem trabalho elétrico, ok? Ou seja, voltagem vezes a corrente está circulando gera potência. Potência vezes tempo é energia. Então, você tem energia associada a esse transporte de cargas. Você tem trabalho elétrico, que foi obtido numa pilha através de um trabalho químico, né? Uma energia química. Na eletrólise é o contrário, você joga energia elétrica externa, que faz a conversão de energia química das semi-reações lá, ou da reação global do seu processo eletrolítico. Então, olha bem, se você aplicou um potencial numa eletrólise, automaticamente já tem polarização, porque você está colocando potencial que não é o potencial da equação de Nash, né? É um potencial contrário a uma reação que tem que forçar uma reação que não é espontânea. Então, automaticamente ele é polarizado. Não está na situação termodinâmica. A situação termodinâmica é obtida com potenciometria, que você tem potencial elétrico, mas você não tem corrente, você não tem trabalho. Trabalho é nulo, você tem potencial elétrico, mas como não tem corrente circulando, então V vezes I é zero, potência é zero. Está bem claro isso? Aí, nesse caso, você está numa situação de polarização nula, somente nesse caso, tá? Se você tem uma pilha, por exemplo, que você tem envolvimento de gases nesse processo de oxirredução, e você, quando vai medir o potencial, subentende que está havendo uma oxidação, uma redução com formação de gases, geralmente também você tem
uma polarização, porque o potencial que você está medindo é diferente daquele potencial dado pela equação de Nernst, que é um potencial teórico, considerando que a máxima energia útil possível, que é o ΔG, que é menos NF ΔI, ok? A relação ΔG para potencial, diferente potencial, é menos NF ΔI. Então, pessoal, então é isso aí. Tendo tanto na pilha galvânica quanto na eletrólise. A eletrólise sempre está polarizada, sempre. Né? A eletrólise sempre a eletrólise é polarizada. Você está colocando polos externos, forçando uma reação que não é espontânea. E na pilha, né, ela é polarizada quando muitas vezes está envolvido gases, né, para evoluir sobre um eletrodo. Então, às vezes, quando você mede um potencial numa pilha, num eletrodo de platina porosa, o potencial é diferente daquele medido com platina lisa. Essa diferença potencial a mais é chamada sobrevoltagem. Então, observe que são conceitos muito similares, né? Sobrevoltagem é exatamente o delta E, é o a mais, é o potencial a mais para poder um processo ser favorecido cineticamente, ok? Então, lá na eletrólise, se você joga mais corrente para forçar uma reação não natural química, né, mais veloz é o seu processo e mais sobrevoltagem você terá. Então, se você tem uma pilha, exemplo, uma pilha reversível de chumbo, né, bateria de chumbo, ela é 2 volts, né? Então, o chumbo, em equilíbrio com o órgão de chumbo, sendo um é um cátodo e outro anodo, vai gerar 2 volts. Lá na bateria do carro, você tem 6 unidades dessa, o que dá 12 volts. Mas, supondo agora, vamos pensar só uma unidade de 2 volts. Para você agora forçar uma reação externa, contrária àquela que é natural, né, você certamente vai ter que aplicar mais que 2 volts para forçar isso ser cineticamente favorável. Quanto mais tensão, 2, 2,5, 3, mais rápido será esse processo. Ok? Então, esse potencial a mais que você dá para cineticamente favorecer um processo, né, eletrolítico, ou até mesmo, né, um potencial a mais, você mede para favorecer um potencial galvânico, é chamar sobrevoltagem. E, nesses casos, a sobrevoltagem está associado a eletrodos polarizados, pois o potencial que está ali no eletrodo é diferente da equação de Nash. Entendeu, Manuel, o conceito? Entendi, professor, ficou claro. Tá. E, então, olha lá, o efeito de polarização é sobrevoltagem necessário para fornecer uma corrente de grandeza esperada, fenômeno que afeta o eletrodo de uma célula. Então, se você observar aqui, ô, Manuela, né, vocês estão vendo a tela aqui, vocês querem que eu coloque o tamanho amplo? Eu vou colocar aqui. Ok. Deixa eu ver se dá mexendo aqui. Dá para mexer? Tá vendo que uma coisa balançando? Sim. Então, o potencial aplicado é o potencial da célula menos a queda ômica devido à dificultação de circulação de cargas iônicas na solução, que é dado por corrente vezes resistência da solução, beleza? Isso aqui é inerente à solução. Esse IR é a queda ômica, né, para forçar a migração de carga sobre um campo elétrico ali na sua célula eletrolítica, por exemplo. Tá? Então, isso é uma queda. E esse pi que se chama aqui, ele está chamando aqui, ó, de sobrevoltagem, né? Que é um potencial extra para o processo acontecer de forma adequada, de forma cineticamente desejada, tá bom? Efeito de polarização. Polarização de eletrodo varia amplamente, depende do tamanho, composição e forma do eletrodo. Como eu falei, um eletrodo de platina porosa tem baixa sobrevoltagem. Contudo, se for platina lisa, tem mais alta sobrevoltagem. O metal mercúrio, ele tem altíssima sobrevoltagem, né? Para você evoluir, né? Para você propiciar a evolução de oxigênio no anodo e hidrogênio no cátodo de uma célula eletrolítica, você precisa aplicar um potencial muito mais alto do que aquele dado pela equação de Nash, caso fosse um processo apenas de oxidação baseado naquelas semi-reações pela UPAC, né? Aquelas que são dadas lá nos livros. Aquilo ali é um sistema termodinamicamente estabelecido, ou seja, você não tem drenagem corrente, você não tem perda de energia extra, né, para poder circular essa corrente, tá? Então, aquilo ali, se você pensar a pilha Daniel, que deu 1,1 volt, se fosse possível reverter a pilha Daniel, que não é possível, já que o íon zinco não vai se reduzir para zinco zero, mas se fosse possível, certamente você estaria usando um potencial maior do que o necessário dado pela equação de Nash. O delta I é maior.
É como eu expliquei a pílula de bateria de chumbo, né? Composição de solução eletrolítica, é óbvio, a quantidade de íons que estão presentes vão variar a polarização, né? E também a sobrevoltagem. A temperatura, velocidade de agitação, o nível de corrente também é óbvio. Geralmente se evita a sobrevoltagem e também a polarização, quanto menor for a corrente, porque a densidade de corrente, ele cai, diminui. Em síntese, quanto menor a densidade de corrente, menor a sobrevoltagem, tá certo? E menos o eletrodo vai estar polarizado. Você observa que falar de sobrevoltagem, polarização, é praticamente a mesma coisa. Só que é como se a sobrevoltagem fosse o potencial, a qualidade. Agora, o eletrodo é substantivo, ele é polarizado. Na verdade, ambos são adjetivos, né? Mas você fala assim, o eletrodo está polarizado e, por consequência, tem uma sobrevoltagem. Em vez de falar assim, o eletrodo está polarizado e, por consequência, você tem uma polarização, e você fala, tem a sobrevoltagem. Entendeu? Que é a sobrevoltagem é o potencial elétrico extra. E, por consequência, o eletrodo é polarizado. Entendeu? Não é assim, pessoal? Às vezes fala assim, uma pessoa está... Ele está com a carga de estresse muito alta. Por consequência, ele é estressado. É mais ou menos isso, né? Entendeu? A pessoa está com excesso de gordura no corpo. Por consequência, ele é obeso. É mais ou menos isso, né? É um paralelo. São dois adjetivos, só que de forma diferente. Um mostra qual é o fator que está gerando aquele problema, né? O fator, no caso da potencial, seria o quê? A tensão elétrica sobre a voltagem, e aí, por consequência, ele está o quê? Polarizado. Pronto. É isso aí. Mas praticamente uma coisa é igual a outra. Agora, em relação àquele conceito, antes de chegar na reversibilidade, só para lembrar, no caso da polarização, você tem alguns tipos de polarização. Você tem polarização de concentração e polarização cinética. A polarização de concentração depende da taxa, da transferência de massa da solução para a superfície do eletrodo. Então, quanto mais agitado for a sua solução, mais fácil você consegue repor, né, ali perto da dupla camada elétrica, aqueles íons estão sendo exauridos à medida que ele oxida ou reduz. Os íons que estão ali próximo do eletrodo, por exemplo, se for no processo catódico, ele recebe elétron do catodo metálico e transforma em espécies reduzidas, que pode ser depositado no próprio eletrodo ou ir para a solução. Por exemplo, ferro 3 reduziu e formou ferro 2, mas ainda ele é aquoso. Mas no caso da prata mais, ele vai formar prata zero, que é metal. Então, ele se deposita sobre o eletrodo. Então, aquela camada de depressão próxima ao eletrodo, né? Você tem ali uma diferença de concentração à medida que ele vai distanciando o eletrodo. Ok? Então, a diferença entre a concentração do seio da solução em relação à concentração ao lado próximo do eletrodo, né? Ele é o que nós chamamos de polarização de concentração. Existe um gradiente de concentração, né? Então, existe uma taxa de transferência de massa, né, do seio da solução para a superfície. E isso gera, então, diferentes cargas, né? Você tem um gradiente de cargas. Tendo um gradiente de carga, automaticamente você tem uma diferente potencial elétrico. Se você tem, se não é homogêneo a concentração de íon na solução, né, automaticamente você gera o chamado potencial elétrico, né, da própria solução. Você tem um potencial extra, né, para poder, que é gerado devido a essa diferença de cargas no seio da solução. Está bem claro isso? Para manter a corrente estável, a região de interface deve ser continuamente reabastecida em uma velocidade suficientemente rápida. Então, você tem que homogeneizar bem para evitar essa poluição de concentração, devido a esse gradiente de concentração interno na solução. Esse transporte ele pode ser feito por difusão, por migração e convecção. Então, também estejam bem claros sobre esses diferentes conceitos. Alguém pode me explicar o que a diferença desses três conceitos, difusão, migração e convecção? Hein, pessoal? Manuel, Letícia, Guilherme, Ana. Pensando. Do que você já conhece, já estudar na vida, né? Eu falei disso também na aula passada. Eu comentei rápido.
Vocês estudam isso em fisicoquímica, em física também, tem muitas vezes isso. No dia a dia, vocês viram, isso aqui é ser convectivo, tal, entendeu? Uma chaminé, A difusão tem a ver com passar de um lugar menos concentrado para de um lugar mais concentrado para o menos concentrado, né? tudo isso tem a ver com isso, né? Vamos falar convecção que é mais fácil primeiro? Tá bom. Por exemplo, quando você ferve água numa panela, você tem ali corrente de difusão, de migração ou convecção? Eu acho que é convecção. Claro, no dia a dia a gente fala convecção, convecção. Uma nuvem nuvem, né, de água, nuvem do céu. Né? Ali tem que você tá vendo aquelas formações de nuvem, ela fica, parece redonda, depois estica, vai para lá. O que é aquilo ali? São correntes de difusão, migração, convecção. Ai, professor. É, não Pessoal, sei. quando você ouve no jornal, dia a dia, né, a mulher lá do tempo, né, Não é meteorologista, verdade. ela fala direto, corrente de, Convecção. claro, convecção. Tudo que tem a ver com transporte de massa, né, por diferente temperatura, ou por efeito de pressão, um efeito físico, né, devido a transporte de massa, é convecção, beleza? Então, você pode Beleza. ter convecção de gás, convecção de líquidos, né? Convecção de sólido pode ser particulado, aí sim, né? Mas não é bem, é como se fosse um aerossol sólido. Aí você tem convecção também da poeira, que é sólida, ela está dentro de um gás. Então, aquele já não é mais sólido, é um aerossol, né? Que é uma mistura entre partículas sólidas e gás. Você tem, então, convecção da fumaça, convecção de poeira, convecção de ar, massas de ar que sobe e desce, forma nimbus, forma cavado, né? Forma aqueles termos lá meteorológicos, não é isso? E, e aí você tem que correr de convecção. Qual a diferença de convecção para migração? Migração, pessoal, ele está sob um campo elétrico, ok? Então, a migração é um transporte de massa sob um campo elétrico. Então, numa célula eletroquímica, no catodo, o catodo não é polo negativo, onde vai acontecer redução? Sim. Se é polo positivo, quais íons irão para o catodo? Cátions ou ânions? Os cátions. Não, se ele é polo. Ah, catodo é Negativo. negativo. Ele é negativo, né? Que é onde está é negativo. Então, realmente é cátions. E no anodo, que é polo positivo, quais os íons que irão para ele? Os ânions, certo? Isso. Então, ali você tem a corrente de íons de um lado, indo para um lado e outro para o outro lado. Né? Você mantém mais ou menos a eletroneutralidade desse sistema, por quê? Porque você, tem um polo negativo, né, no catodo, ele reduz espécies, tipo assim, ferro 2 vai para ferro 3 vai para ferro 2, ok? Então, naquela região ali, começa a ter depressão de cargas positivas no catodo. E, por consequência, tem uma migração, né, de ânions e cátions equilibrando esse processo. Se fosse um processo baseado em convecção apenas, você teria tipo assim, uma maior neutralidade de carga. Mas como você está sobre um campo elétrico, esse campo elétrico mantém um gradiente, né, de cargas, né, mais de um lado e o cargas opostas mais do outro lado, devido os eletrodos estão polarizados, porque essa eletroneutralidade não é instantânea, né, ela demora tempo. E como está sempre o processo acontecendo de redução, oxidação, você tem um gradiente de carga que é gerenciado pelo campo elétrico. Então, migração é um transporte de massa de cargas elétricas, né, ou de espécie, devido a um campo elétrico. Está bem claro isso? Essa força direcional elétrica é muito mais, muito importante em processos eletroquímicos, né? Seja em pilhas galvânicas, quanto em eletrólise, em células eletrolíticas. Está bem claro isso? E o que é difusão?
Hein, pessoal? Difusão? É. É aquilo que eu te falei das concentrações, né? Mas eu lembro mais, eu relaciono mais a isso. Quando você pega uma placa de Petri, coloca lá 2 milímetros de altura de água, ok? Ou melhor ainda, você pega um becker, coloca a água parada, a água está parada, não tem nenhum movimento de água, entendeu? Ela está totalmente paradinha, porque não tem nada agitando ela. Não tem nenhuma corrente de ar, líquida, movimento, está totalmente estática. Quando você pinga uma gotinha de tinta, ela começa a se espalhar no ar, se espalhando. Sim. Aquilo ali aquele espalhamento, foi qual fenômeno que está espalhando ela e tornando a solução mais homogênea? É migração, Ah, convecção ou difusão? essa é a difusão, então. Sim, a difusão é um transporte mais lento de massa devido a quase praticamente o movimento browniano, né? É o choque que as partículas vão ocupando o espaço e tendendo para a homogeneidade, que é o estado termodinamicamente mais favorável, né? Ser totalmente homogêneo, né? Ok? Agora tem outros fatores aí. No caso de uma gota pesada estar caindo no líquido, ele se difunde um pouco, mas se ela é pesada, vai ficar no fundo. Mas se você esperar muito tempo depois, anos, pode ser que ela fique toda homogênea. Porque lentamente, por difusão, vai havendo troca, né, de espécies concentradas para espécies menos concentradas. Ou seja, a tinta ela está concentrada na região que ela existe, mas lentamente ela vai difundindo para a região que não tem ela. Então, existe um efeito quase osmótico ali de tendência daquela tinta se espalhar na solução que não tem tinta, entendeu? E, por outro lado, você pode considerar que a água penetra na tinta para diluir também a própria água. Então, isso é o processo de fusão, é um processo lento, onde não há correntes convectivas e nem há campo elétrico direcionando esses íons ou para a direita ou para a esquerda. Está bem claro esses três conceitos? Ok? Tá sim, professor. Então, às vezes, num sistema existe, por exemplo, quando você está fazendo eletrólise, como aquece, você tem convecção, devido a movimento, né, de zonas mais quentes, mais frias. Você tem migração, porque esse íon está sendo direcionado através do campo elétrico. E você tem a difusão de íons na superfície, lá do eletrodo, né? Quando você tem quando você exaure aquela região de camada de depressão, que é essa camada aqui, ó, nós comentamos isso na aula passada. Tá vendo que você tem uma zona aqui de depressão, né? Nessa região de depressão aqui, aqui você tem o eletrodo. Quando ele vai indo para o seio da solução, vai caindo o campo elétrico, né? Potencial elétrico cai, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nessa, não aqui não mostra isso. Aqui está o contrário, isso, né? Concessionalista. Mas existe uma figura que mostra o potencial zeta, né, da superfície, que ele vai caindo. Depois ele estabiliza e fica constante no seio da solução, entenderam? Essa região aqui é chamada zona de depressão de cargas, que essa região aqui, ó, zona de fusão. Aqui, então, tá cargas sendo neutralizadas, ou, desculpe, sendo reduzidas ou oxidadas, e com isso você exaure a quantidade de íons redutíveis, por exemplo, aqui. Supõe que você tem carga negativa reduzindo em um chumbo 2+. O chumbo 2+, ele vem para o eletrodo e gera uma depressão de chumbos. É uma zona que tem pouco chumbo. Então, esses chumbos que estão aqui, eles têm que vir para cá para lentamente repor isso daqui. Tá? Esse processo, nessa região que tem praticamente o potencial baixo ou zero, né? O fenômeno que acontece aqui vai ser o fenômeno da difusão. A gente vai ver isso na próxima aula em detalhes, né? Porque aqui não está sobre mais um campo elétrico. Embora exista o campo elétrico, mas próximo à superfície do eletrodo, onde está havendo o exaurimento, né, a depressão completa dessas cargas, não atua o campo elétrico aqui, né? Como se fosse um chamado zona de depressão, ou camada de difusão, tá bom? Aqui, nesse momento, acontece o fenômeno da difusão, aqui, nessa região. No seio da solução, devido a diferenças de migração, né, de condição, aí você tem um fluxo diferenciado para cá e para cá. É mais ou menos o seguinte, pessoal, abriu o porteiro do Maracanã, né, todo mundo, homens, crianças, mulheres, todos distintos um dos outros, eles correm para um lado. E pessoas que não querem o jogo vão para o outro lado, né, tipo assim, as vacantes vão para o outro lado, os eleves vão para o outro lado, entendeu?
lados opostos. Quem não gosta de jogo, foge, vai para uma direção. E quem gosta, corre para a portaria. Lá na portaria, há um afunilamento. Não dá mais para você transportar toda aquela quantidade de carga que estava no seio da solução, né, da rampa lá de entrada. E lá tem um chamado afunilamento, né? É um gargalo, né, do processo. Ali, somente cargas compatíveis entram. Aí tá lá, você tem ingresso? Tem, entra. Você tem ingresso? Não, você não tem ingresso, fica fora, fica para trás. Somente as pessoas redutíveis são aquelas que têm ingresso, que vão ser capazes de reduzir. Nesse exemplo paralelo que estou fazendo, entrar no Maracanã. Então, naquele momento ali, é aquela zona de depressão, aquela zona que você não adianta correr, você fica parado ali, sendo selecionado. Entra ou não entra? Tem potencial para entrar, para depositar? Então deposita. Se não tem potencial, se você não tem dinheiro para pagar passagem, volta. O ingresso você volta. Entenderam mais ou menos o paralelo? Sim. Então, nesse exemplo do Maracanã, você tem todos os processos, né? Se fosse à noite, no escuro, ninguém saberia qual a direção da portaria, concorda? Eles iam se chocar. Pessoal, tem um rato aí dentro, né? Tá pegando fogo. O pessoal começa um colidir com o outro sem saber a direção correta de fuga, né? Ou do porteiro Maracanã. Mas de dia, todo mundo sabe onde está porteiro, então você tem que ir fluxo direcionado. Nesse momento que você tem um fluxo direcionado, né, você tem o quê? Migração. Você tem uma corrente de migração, porque você tem um fluxo, é a luz que está direcionando você para onde você deve ir. Se você não tem luz, você pode ter convecção e difusão, entenderam? A convecção é quando todo mundo começa a correr para lá, para cá, e fica aquela coisa louca, fazendo tipo uma redemoinho, um ciclo, por exemplo. Um ciclo de né, uma zona, você consegue ver padrões, processo convectivo, você vê padrões. Ele pode ser circular, ele pode ser elipsoidal, vai e volta, vai e volta, vai e volta, entendeu? Isso que são correntes de convecção. Ou pode ser paralelo, né? Você pode ter uma frente andando sempre para frente, né? Fluxos paralelos, entendeu? Existem vários tipos de fluxos possíveis, né? Redondos, sei lá, como de circunféricos, né? Elipsoidais, pode ser fluxos paralelos, tangenciais, o que for, entendeu? Aí você dá o nome se você quiser, como isso está acontecendo. Mas não esqueça, migração é um processo de transporte de massa sob efeito de um campo elétrico. Não tendo campo elétrico, se está parado, você também não tem convecção. Mas se está massa circulando por um efeito de calor, de gradiente de altura, né? Por exemplo, cai, depois sobe, cai, sobe, né? Seja para gravidade ou para um processo ascendente de corrente, é o caso do paraglider, né? Do parapente, que você pula, o cara pega o quê? Corrente de convecção, não é isso? Ele está chamado térmicas. Ele busca aquelas correntes térmicas que ele, ora, cai, porque ele diminui a asa, né, a largura da asa, para poder cair. Quando ele cai, depois ele entra na corrente de convecção térmica que sobe. Ele consegue gerenciar isso, né? Ele tem um certo gerenciamento dito, porque ele é um piloto do paraglider, né? Do parapente, ele tem as manhas como fazer isso, tanto descer quanto subir. Né? Às vezes ele tem sorte de pegar uma corrente convectiva e sobe, ele vai lá para cima, depois desce. Então, isso é convecção, tá certo? Se ele estivesse fazendo isso no escuro, né, eu poderia dizer que agora não tem migração. Não tem o campo, porque está no escuro, ele está aleatório, está vendo nada. Ele sobe, desce, sem saber o que está acontecendo, né? Para onde que é realmente o destino dele. Mas se vier de dia, opa, eu quero ir para aquela direção lá, ó. Eu estou querendo ir para aquela cidade, estou vendo a cidade. Aí já é um efeito de migração, tá certo? Você continua tendo convecção, só que sob um efeito de corrente de migração. Entender as diferenças, né? Vamos continuar. Só para finalizar a diferença lá, aí até fala aqui, ó, convecção pode ser forçada, agitação solução, convecção natural, devido à temperatura, diferença de densidade, quando você mistura dois líquidos de densidade diferente, você pode, um mais denso cair sobre o mais leve, o leve sobe. Então, isso gera corrente devido à diferente densidade. Polarização e concentração, viu, Manuel? Tem muito material aí. Ele explica aqui, ó. Antes nós estamos falando sobre polarização de concentração, né? Efeito de fusão, migração e convecção suficiente para transporte de um reagente. Isso é polarização de concentração. Esses três efeitos podem se somar para gerar
diferença, né, entre as cargas, né, no seio da solução com relação ao eletrodo. E, pessoal, isso daí vai gerar uma diferença de potencial, ou seja, você tem um potencial extra a mais para poder levar em conta essa polarização. Diferencia a polarização da cinética. Cinética tem mais a ver com a capacidade de se reduzir e oxidar no eletrodo. Então, a velocidade das reações de transferência de elétrons envolvidos lá no eletrodo, tá bom? Então, paralelo ao Maracanã, um cara chega lá, né? Ele já sofreu uma corrente cinética, migração, convectiva, chegou lá na portaria. Aí a pergunta, cara, você tem o dinheiro para entrar? Não, então fica para trás. Entendeu? Então aí você tem um processo cinético da capacidade de uns ou outros entrarem. A vovó, ela tem dinheiro para entrar, só que ela anda a passos lentos, entendeu? Ela vai demorar 3 minutos para entrar na portaria. Mas ela, olha que ela tem potencial para entrar, só que ela é muito lenta. Mas tem um cara lá que ele também entra, porque tem dinheiro. Só que ele é muito rápido, ele é veloz, ele tá doido para ver, ele é fanático pelo time dele, ele sai correndo, atropelando todo mundo para entrar. Então, isso é uma característica do analito. Cada analito tem uma capacidade maior ou menor de se reduzir, ou de oxidar, junto ao eletrodo. Isso, então, depende da cinética. Por exemplo, às vezes ele está complexado, né? Com outro íon, que ele tem que ser desnudado, aquele íon. Então, ele até tem potencial, mas tem que primeiro quebrar aquela ligação do complexo para depois ele se reduzir. Então, tudo isso tem a ver com a questão química, né? Cinética de redução de oxidação. Então, esse potencial extra para favorecer essa redução ou oxidação no eletrodo é chamado polarização cinética. Isso depende muito de eletrodos. Então, por exemplo, é mais significativa para processos que envolvem formação de produtos gasosos, como eu falei, cinético, complexo e lento, ou seja, para você quebrar a molécula, formar o gás ali no eletrodo e liberar esse gás na forma de um gás, né, que fica subindo, isso envolve energia, né, e esse processo não é simples. Às vezes, a cinética dessa reação é mais complexa, exige maior energia livre de Gibbs. E isso, então, incorre na necessidade de um potencial maior, né, uma sobrevoltagem para isso acontecer. Então, isso acontece muito com gases, principalmente em alguns tipos de eletrodos, exemplo do mercúrio. E alguns metais, como ferro, níquel, cromo, eles também têm essa dificultação, né? Quando você tenta fazer uma reação sobre esses eletrodos, né, não é favorável essa transferência de elétron e redução sobre os eletrodos. Então, você tem uma cinética também de decomposição, de oxidação, redução de espécie sobre os eletrodos. E aí você chama que esse eletrodo está polarizado. Conclusão, pessoal, você nunca poderá fazer eletrodos lá na potenciometria utilizando ferro, níquel, cromo, cobalto. Não são eletrodos ideais, porque eles impregnam, eles geram uma sobrevoltagem cinética maior do que aquela da equação de Nernst. Então, quando você faz uma pilha com eletrodo de ferro, né, pode ter certeza que aquele eletrodo que está medindo é maior do que aquele teórico natural, né, dado pela equação de Nernst. Simplesmente pelo fato de estar usando o eletrodo ruim. Ele é cineticamente desfavorável. Está bem claro isso? Sim. Aí fala um pouquinho mais sobre o subvoltagem cinética. A produção de cinética depende da temperatura, da densidade, da corrente. Novamente, a densidade de corrente sempre influenciando a polarização dos eletrodos. A grandeza e sobrevoltagem de difícil previsão, apenas é possível uma estimativa. A sobrevoltagem associada à formação de hidrogênio e oxigênio são de 1 volt ou mais. Aí, galera, quando você consegue fazer uma redução sobre eletrodo de mercúrio, como o mercúrio, não está listado aqui, mas como o mercúrio gera uma alta sobrevoltagem para a evolução de oxigênio e hidrogênio, você permite, então, fazer a redução, a coulometria a potencial controlado de uma grande parte de elementos da tabela periódica, sem que a água reduza, sem que haja formação de hidrogênio e oxigênio. E essa observação já foi descoberta lá no início do século passado, fez gerar, então, a técnica polarográfica, que a gente vai estudar na próxima aula em detalhe, que é a redução de vários metais sobre o eletrodo de mercúrio.
Se você tentar fazer isso sobre o eletrodo de platina, você não consegue reduzir, por exemplo, zinco, você não consegue reduzir manganês, você não consegue reduzir, vamos lá, mais quem? O cádmio, né? Vários elementos da tabela periódica você não consegue reduzir sob o eletrodo de platina. Entenderam? Porque, às vezes, nesse caso, a água se reduz mais facilmente, principalmente meio ácido. Né? Por exemplo, eu quero reduzir ferro sob o eletrodo de platina em meio ácido. Caramba, mas como o ácido estabiliza os íons formados, né, você não vai conseguir formar ferro zero. Não consegue. No máximo, você vai reduzir para ferro 2. Mas é muito difícil reduzir ferro 2 para ferro zero no meio ácido, porque ele impede essa redução. Ok? E em meio ácido, quem reduz não é o íon, mas sim o próprio H+. Ele está com tamanho valor, né, concentração de H+, que facilmente se reduz para hidrogênio, potencial. Se fosse um molar de hidrogênio, seria quantos volts? 0 volts. Quer dizer, você tem uma necessidade nessa semi-reação de baixo potencial para reduzir o H+. Se for molar, é 0 volts. Se for pH 7, dá menos 0,4 volts. Lembra que a tabela lá de estabilidade da água, que eu já mostrei em aulas passadas? Aquilo é muito útil para você fazer previsão, né, de eletrólise. Seletividade. Aí ele fala aqui de seletividade de íons. Se me permite, então. Pessoal, é isso aí, né? Aí tem aqui eletrogrametria, que eu comentei na aula passada. Você pode ter potencial controlado, não pode ter potencial controlado, depende do que você quer fazer. Se a sua solução é simples, tem poucos íons, um ou dois, você pode fazer isso a corrente constante. Mas se você quer depositar seletivamente íons, cátions, em solução, num eletrodo de platina, né, um cator de platina, e pesar isso, ou medir a quantidade de carga, a única diferença entre eletrogrametria e coulometria é que na eletrogrametria usa, né, a circulação de corrente elétrica para gerar massa, né, de reação química e massa de espécie de interesse, nós chamamos de analito, só que você pesa essa massa, né, você deposita e pesa, antes e depois. Platina pura, platina agora com material depositado. Então, esse nome chama eletrogrametria. Mas, em vez de você pesar, você mede a quantidade de carga, que é corrente, né, amperes, vezes o tempo que você fez aquele processo eletrolítico, você agora tem a quantidade de carga Q. E nesse caso, você tem a coulometria. Beleza? Então, é só isso aí que é a diferença. Aí, mesmo paramos lá em relação depois vocês leem isso, tá? Já falei várias coisas sobre isso, um equipamento simples. Aqui tem exemplo aqui de eletrogrametria, como varia o potencial, né, em função na solução. Mas aqui são detalhes. Aqui tem alguns exemplos aqui, ó, de uso para eletrogrametria, para soluções simples, tá bom? Como você pode depositar prata mais, brometo, cádmio 2+, tudo isso é possível. Isso era muito mais utilizado na parte de eletroquímica, né? Alguns lixívias, né? Ou resíduos de indústria eletroquímica, né? No mundo das baterias também, você quer recuperar alguma coisa que oxidou, tá? Mas hoje em dia quase não se usa mais isso, só para alguns casos específicos, tá bom? Eu acho que a coulometria que vai gerar a base, basicamente. A coulometria, a potencial, a coulometria, a potencial constante, ela gera a técnica voltamétrica. Só que a única diferença é que na coulometria nós temos corrente migratória, o efeito é de migração. E lá na polarografia e voltametria, a corrente lá é de difusão, ele não segue mais a lei de Faraday. Enquanto a corrente de migração, sob efeito de campo elétrico, você tem a corrente Faraday. Né? Corrente vezes tempo, você vai dar quantidade de Faradays. Contudo, no processo difusivo, que a gente vai ver na frente, existe uma outra equação que não segue mais a lei de Faraday, tá bom? É uma corrente muito baixa em relação a essa corrente de migração, de migratória, e ela é gerenciada por um outro tipo de fenômeno físico, né, que é baseado pela corrente de fusão, que tem uma equação totalmente distinta, né, do que Faraday, tá bom? Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Aqui tem uns exemplos aqui, então, de eletrólise a potencial controlado. Nesse caso, você consegue fazer diferenciações, tá vendo? Baseado no potencial aplicado versus o calor melano saturado. Lembra que
nessas técnicas voltamétricas, né, coulométricas, tudo, você tem que ter um eletrodo de referência, que os livros mais antigos reportam mais em relação a eletrodo calomelano saturado. Ok? Não tinha aquele clamor da química verde, né? Hoje em dia tem, então hoje em dia evite-se usar eletrodo calomelano, tudo que tem mercúrio evite-se usar, ponto final. Então hoje em dia se usa praticamente prato, colher de prata. Então, aqui tem alguns potenciais de decomposição de alguns metais, tá bom? Então, seletivamente, você vai variando o potencial e vai fazendo isso. É isso aí, pessoal. Então, essa parte terminaria aqui de... Quer manter... Se ficou faltando... Quer manter... Manuela, ficou faltando só falar de reversibilidade, não é isso? Isso. Reversibilidade, Manuela, eu já tinha falado também na aula passada. Lembra... Manuela, você tem um sistema iodeto e iodo. Esse sistema é reversível? Iodo em água e iodeto é reversível? Tem que ver as constantes de formação, né? As potenciais de redução de oxidação. Vamos lá. Então, Isso. só para lembrar aqui, eu vou pegar aqui no apostila de qualitativa. Lembra a apostila que eu mostrei também na aula passada? Grande. Vocês estão vendo aí? Lembra dessa apostila que eu já discuti isso? Alguns tópicos? Está na aula gravada, se não me engano, né? Eu gravei essa aula assíncrona com alguns tópicos dessa apostila e do livro Show de Química. Você lembra, né? Hein, galera? Sim ou não? Vocês ficam caladinhos. Oi? Alô? Caiu a linha? Sim, lembramos. Fala alguma coisa aí, galera, senão eu fico... Parece que eu estou falando para as paredes. Eu também discuti naquela aula inicial de eletroquímica sobre essa questão da energia de Gibbs. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá. O que eu quero mostrar, o conceito de atividade também, eu expliquei isso numa aula gravada. Foi a primeira aula, sei lá, de eletroquímica. Eu expliquei tudo isso, certo? Está gravada lá, foi uma aula assíncrona. Mas eu queria só lembrar com vocês esse gráfico final aqui da apostila, que é a estabilidade da água. Aqui, ó. Lembra disso? Hein, pessoal? Sim. Tá, então, Manuela, você que está... Só mais sua questão. Se você pegar... aqui está tudo escrito em termos de redução, né? Os potenciais que são. Se você inverte a oxidação, você inverteria o sinal. Então, você tem aqui... Se a concentração de H+, é 1 molar, define-se a semi-reação da redução de 2H+, com 2 elétrons, dando hidrogênio. Está vendo aqui? Essa semi-reação aqui. Beleza? Aqui, ó. Aqui é... Opa, peraí, deixa eu colocar a caneta. Caneta. Ah, não, aqui não vai dar não, porque aqui é PDF, não dá para escrever nada. Mas dá só para eu riscar acima. Tá vendo aqui, ó? Eu mexendo aqui? Peraí, mexer com o mouse. Dá para ver sim, professor. Ó, estou mexendo o mouse. Essa equação de redução da água, ela é 0 volts pela IUPAC quando for 1 molar, que é a condição padrão, lembra? Condição padrão para as espécies é 1 molar. Seria 1 molar em termos de atividade, mas a gente vai aproximar aqui, né, como fosse concentração, facilitar. É 0 volts. Como a equação, né, lá da redução da água é potencial é zero, que é zero, menos 0,59 no pH, seria menos 0,59, né, 1 sobre H+. Aí joga H+ lá para cima, vai dar mais 0,059 logaritmo de H+, que é igual a menos 0,059 pH. É só converter. Então, a equação é essa. Então, ela vai decaindo o potencial com esse inclinação aqui de menos 0,059. É negativo, significa que está caindo, beleza? Se você substituir pH 7, multiplicar 7 vezes 59, vai dar quanto? Vai dar 414 milivolts. Então, esse ponto aqui, ó, é em pH 7, que cruza essa reta, tem o valor de, vocês conseguem ver aqui, ó, 414 milivolts? 0,414 volts, tá vendo aqui? Estão vendo eu mexendo no mouse?
Não? Então, sim. Tá. E se você, meio básico, por exemplo, pegar 14, o potencial fica mais favorável ainda, fica 0,828 volts. Você precisaria desse potencial altamente catódico para começar a reduzir a água em meio básico, gerando hidrogênio e hidroxila. Então, isso aqui é a reta de redução da água, ou dos seus filhos, tanto H+, quanto OH-. Aqui em cima, pessoal, é a reta de redução do oxigênio em meio ácido e meio básico. Em meio ácido, oxigênio reage com 4H+, com 4 ele dando água. Se for 1 molar, né, o potencial padrão dessa semi-reação, que é dado lá na tabela de UPAC, vale 1,229 volts. Então, o oxigênio é, assim, um poderoso, um forte agente oxidante, pois ele facilmente se reduz, tá vendo? O potencial de redução dele é favorável, e mais favorável em meio ácido. Então, é óbvio que você oxida pés de ferro em meio ácido, né, do que em meio básico. Né? O potencial em meio básico já é desfavorável, é 0,44 volts. Contudo, meio ácido é 1,2 volts, ou seja, 3 vezes mais forte em termos de energia, né, do que em meio básico. É óbvio que então, a oxidação vai acontecer mais em meio ácido, né, do que em meio básico. Por exemplo, a oxidação de ferro, né, por oxigênio do ar. Pessoal, então esse valor 1,22 volts, se você tivesse 1 molar em H+, e 1 molar em 1 bar de pressão em relação ao O2. É óbvio que a pressão parcial de 0,2, que é o que nós temos na atmosfera, esse potencial não é este, é um pouco menor, devido à pressão ser 0,2. Teria que fazer a conversão lá na equação de Nash. Né? Levar em conta agora também a pressão parcial do oxigênio, ok? Aí você pode fazer isso em termos de Kp, em termos de pressão, e converter isso em Kc. Lembra que existe uma equação que eu mostrei que converte a equação de equilíbrio em termos de pressão parcial de espécies, né, e em termos de Kc, em termos de concentração mol por litro. Ok, pessoal, essa aqui é a reta de redução do oxigênio. Então, em meio ácido é 1,2 volts. Em meio básico, em meio neutro, é 0,8. Conclusão, qual é o potencial mínimo necessário para você oxidar e reduzir a água? Ou seja, quem tem potencial de redução maior? Ó, esse aqui é oxigênio, só que na água você não tem um molar de oxigênio, e nem tem 0,2 pressão parcial de oxigênio, ele aqui é no ar. Na água, você tem água. Então, o potencial de redução do H+, é menos 0,414 volts. O potencial de redução da água seria o inverso da oxidação do oxigênio aqui, né? Aqui, essa daqui, ó. Então, seria menos 0,815 volts. Sendo assim, o potencial de redução maior é do hidrogênio, que é menos 0,4 volts. O potencial de redução da água, que é o inverso aqui dessa reação aqui em cima, seria menos 0,8 volts, que é menor. Sendo assim, o H+ reduz da água e a água tem que se oxidar, ok? Não, desculpe. Exato. Aqui é o potencial de redução nesse sentido, e aqui é a oxidação. E a água tem que se oxidar, ok? A diferença de potencial aqui, ó, no final das contas, o oxigênio se reduzir, tanto faz a água se oxidar ou o oxigênio se reduzir, o oxigênio presente na água. Então, essa diferença de potencial aqui seria um valor teórico, considerando essas concentrações, né, de pressão parcial, seria, então, de 1,4 volts, a diferença de 0,8 menos 0,4 dá 1,2 volts. Pessoal, então, para você fazer a oxirredução da água, você, no mínimo, precisaria de 1,2 volts. Lógico que o meio tem que estar salino, né, para poder haver a migração de cargas no seio da solução. Porque a resistência da água é muito alta. Você teria uma queda de potencial devido a IR muito alta. Para evitar esse IR, que é o efeito jáulico, né, a queda ômica, você tem que ter íons para transportar cargas e ter uma condução por migração, né, sob a presença do campo elétrico. Ou seja, no final você tem que abaixar esse IR, lembra aquele
aquele componente R, que é uma sobrevoltagem, que surge quando a resistência da solução é alta. Então, você tem que evitar isso, né? Para você não ter que perder energia mais ainda, né? Para fazer essa condição eletrolítica. Pessoal, então, para você oxidar e reduzir a água, no mínimo, você teria que ter 2 volts. Só que ninguém vai fazer isso, porque está no limite, né, do processo. Além disso, você tem a sobrevoltagem. Quando o oxigênio, né, ele é formado lá no anodo e o hidrogênio é formado no catodo, lembra que eu falei da cinética, de liberar, para quebrar essas ligações moleculares, gerar o próprio gás que fica preso por efeitos de ligações gás, sólido, sobre o eletrodo? Então, você precisa uma sobrevoltagem, você precisa, na prática, aplicar o potencial no mínimo aí de 2 volts, no mínimo, né? 2,5, para poder começar a oxidar, reduzir a água. Na prática, você trabalha no mínimo com 6 volts, 12 volts, é o que o pessoal usa para poder fazer eletrólise da água, de forma cineticamente favorável, rápida, tá bom? Mas essa tabela aqui, pessoal, é muito clara, é muito boa, para você ter uma estimativa, né, sobre estabilidade, sobre se é reversível ou não. Então, Manuela, observa aqui, o potencial de redução do iodo, do iodo, reduzindo para 2 iodeto, é mais 0,54 volts. Está mais ou menos por aqui, tá vendo? 0,54 aqui, ó. Aqui assim, não é isso? Ele está aqui, ó. Se for pH neutro, mais ou menos aqui. Então, você tem aqui o potencial de redução do iodo para iodeto. É mais 0,54 volts. Ele é maior do que o potencial de redução do H+, em pH neutro? Sim, né? Aqui em cima é mais 0,54. Aqui embaixo é menos 0,4. Então, quem vai reduzir? Iodo. Não tem sombra de dúvida. O potencial de redução dele é maior. Mais 0,5 volts. 55 volts, se não me engano. Eu acho que é 545. Agora vamos fazer o contrário, Manuela. Eu quero oxidar iodeto. Tá bom? Eu quero oxidar iodeto. Quando eu oxidar iodeto, qual é o potencial de oxidação do iodeto? Hein, Manuela? Se o potencial de redução do iodo com 2 elétrons, dando 2 iodeto, é mais 0,54 volts, qual é o potencial agora de oxidação de 2 iodetos, liberando 2 elétrons, gerando iodo? Que é a reação contrária. Hein, Manuela? Professor, a Manu caiu aqui. Alguém responde, então, pessoal? Se você estudar lá em É qualitativas, o você... inverso, né? Claro que é o inverso. Então, qual é o potencial? Se antes era mais 0,54, agora é menos 0,54. Perfeito, menos 0,4. E qual é o potencial de oxidação da água? Essa reação aqui é ao contrário, ó. Água gerando 4 elétrons, mais 4 H+, dando oxigênio. Qual seria o valor? Tem como aumentar um pouco a imagem, por favor? Tem sim, vamos lá. Aí, pronto. Vocês conseguem ver o número que está aqui? O pH 7? Aqui é a linha do pH 7. Sim. Aqui ela está escrito como redução do oxigênio. Oxigênio, né, reduzindo, vai formar 2 águas. Oxigênio reagindo com 4H+, do meio aquoso, com 4 elétrons do catodo, gera água. O potencial é favorável. Ele altamente se reduz. Por isso que é um agente oxidante, oxigênio é um agente oxidante, então ele tem alta capacidade de redução. E é favorável, é mais 0,815 volts. E se eu agora quisesse oxidar água? É inverter essa reação, não é? É menos 0,8. Aí eu te pergunto, quem é maior? Menos 0,5 da oxidação de iodeto ou menos 0,8 da oxidação da água? O iodeto. Claro. Por isso que você consegue tanto oxidar quanto reduzir iodeto em sistema aquosos. Você gera a técnica iodométrica, vocês estudaram isso em Conte 2, não é isso? Iodometria direta e iodometria indireta. Você pode tanto usar o sistema iodeto-iodo, tanto para reagir com agente oxidante, como reagir com agentes redutores, ou mutantes mutantes. Você pode usar o sistema iodo-iodeto, tanto para oxidar espécies reduzidas, ou reduzir espécies oxidadas. Isso é possível, sem que a água participe da reação. Não há possibilidade de a água, nesse sistema de iodeto e iodo, se decompor, seja em oxigênio, seja em hidrogênio.
Tá bem claro isso? Isso é o que nós chamamos de reversibilidade química. Entenderam? Manu, você está aí na aula? Ainda não conseguiu votar. Deve ter dado problema na internet dela. Tá, depois vocês explicam para ela, então. Beleza? A Você aula entendeu? tá gravando também. Oi? A aula tá gravando também. Tá. Mas vocês entenderam o que é reversibilidade química? Sim. Sim. Agora, eu falei isso na aula passada, agora vamos falar outra vez. Vamos pensar em termos de permanganato. O sistema permanganato reduzindo, gerando manganês Mn2+, o íon manganoso, né, Mn2+, em meio ácido. Então, você tem lá, não está escrito aqui, mas você lembra lá da equação do IUPAC? Né? Permanganato recebe 5 elétrons, mais, se não me engano, 10 águas, aí tem que, de cabeça já também saberia. Vai gerar Mn2+, recebe elétrons e H+. Aí gera água, exato. Acho que é 14 prótons, se não me engano. Permanganato mais 14, H+, mais 5 elétrons, mais não sei o quê, aí vai gerar água e o íon manganês. Beleza? O potencial de redução dessa semi-reação aí, se não me engano, é coisa de 1,2 volts. É alto, muito alto, ou seja, o permanganato é uma reação muito favorável. Permanganato é um agente oxidante porque ele se reduz facilmente, ele tem alto potencial de redução. A pergunta que eu faço é a seguinte: se eu reagir permanganato com um outro espécie redutora, né, um agente redutor, ou seja, uma espécie que está reduzida e vai se oxidar pelo permanganato. A pergunta que eu faço é a seguinte: de um lado é possível, todo mundo sabe permanganimetria, o uso de permanganato como agente oxidante. Então, o permanganato reduz para Mn2+. Será que eu consigo agora reverter isso? Fazer com que o manganês 2+, sobre um anodo, eu consiga tirar elétrons do manganês 2+, gerando manganês 7+, na forma de permanganato? Isso é possível? Resposta, pessoal. Sim ou não? Acho que não. Se fosse possível, você teria aprendido isso lá em Conte 2, concorda? Sim. Vocês têm que também ser assim, ter macete, né? Um pouco de malandragem, né? Mesmo que tenha aprendido, você faz aquelas conexões do passado, presente, futuro e vê. Então, pessoal, é óbvio que não. Qual é o potencial de oxidação, né, para poder tentar fazer a oxidação de manganês 2+ para manganês 7+? Seria quanto, pessoal? Se o potencial de redução do permanganato para manganês 2+ é mais 0,2 volts, qual seria, então, teoricamente, o potencial contrário de oxidação do manganês 2+ para permanganato? Seria? Menos 0,1. E qual é o potencial de oxidação da água? pH neutro, que nós acabamos de falar agora mesmo. Quanto? 0,8. Não. Menos 0,8. Menos 0,8, concordo? Porque eu não estou reduzindo, estou oxidando, é o contrário, né? A oxidação da água é o contrário, então menos 0,8, certo? Aí que eu pergunto, quem é mais positivo, quem é maior? Menos 0,8 ou menos 1,2? Menos 0,8. Sim, então sendo assim, pessoal, do ponto de vista termodinâmico, a água é mais fácil de se oxidar do que o manganês 2+. O manganês 2+ não vai se oxidar em meio ácido, não tem jeito. Se você colocar um eletrodo de platina lá, quem vai oxidar é a própria água. Então, isso não é reversão química, isso não tem reversibilidade química. Você consegue fazer com que o permanganato reduza para manganês 2+ em meio aquoso, mas não consegue mais fazer com que o manganês 2+ se oxide para permanganato em meio aquoso. Porque a própria água, ela é mais fácil para oxidar. Então, você pode até ter uma redução lá no cátodo do permanganato para manganês 2+, mas lá no anodo, em vez de o manganês se oxidar, fazendo tipo um curto-circuito, né? Ele oxida, reduz, oxida, reduz, oxida, reduz. Não é o manganês que vai. Quem vai oxidar é a água, formando oxigênio. Está bem claro isso? Então, pessoal, reversibilidade química é o caso do iodeto e iodo. Tem reversibilidade química, estânio 2 e estânio 4. Todas as reações que estão dentro
duas retas aqui de oxidação da água, e você consegue ter reversibilidade química. Todas as reações que estão aqui dentro dessa faixa aqui mais laranjada, entendeu? Qualquer reação que tem potencial redox, né, mais positivo que a água, ou potencial redox mais negativo do que o hidrogênio, não gera reação reversível. Tá entendido? Sim. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Vamos lá. Outra pergunta de raciocínio de prova, hein? Vamos fazer o zinco. Lembra do zinco? Lembra do zinco? É possível você reduzir zinco 2+ em meio aquoso? Vamos ver? Vamos lá. Eu quero reduzir zinco. Quem tem potencial de redução maior? O potencial de redução do zinco o zinco gosta de oxidar, não é? O potencial de oxidação do zinco, se oxidando formando zinco 2+, ele é um agente redutor forte, né? Ele é eletroativo, facilmente se dissolve. O zinco, o potencial de oxidação do zinco 0, metal, para zinco 2+, é mais 0,76 volts. E qual seria o potencial de redução, então, do zinco 2+ para zinco 0? Seria menos 0,76, não é isso? Isso. Certo, pessoal? Sim. Isso daí se fosse um eletrodo de platina porosa, né? Que tenha baixa polarização, tem baixa sobrevoltagem, ou sobrevoltagem nula, é o potencial teórico. Ok? Aí, vamos lá. Qual é o potencial de redução da água, no caso do oxigênio? Está tocando lá dentro, mas deixa eu lá. Seria menos 0,8. Se fosse oxigênio molar, né? Só que não é isso, né? Você tem uma quantidade de oxigênio... Não, desculpa, eu estou falando de oxidação. Desculpa, oxidação. A oxidação da água seria 0,8 volts, ok? Se você quisesse produzir 1 molar em equilíbrio de oxigênio. Certamente, produzindo menos oxigênio, esse potencial pode ser menor. Né? Então, a oxidação da água, ele é menos 0,8, mas pode ser menor ainda, menos 0,6, menos 0,7, até ele calcular. Mas é muito próximo Não, peraí, falando besteira, peraí, vamos lá. Eu estou querendo comparar o potencial de redução. O potencial de redução do zinco 2+, ele é desfavorável, é menos 0,76 volts. Tudo bem? O potencial de redução da água, que já está escrito aqui, é mais 0,8. De redução da água. É mais 0,8. Então, é muito mais fácil você reduzir É muito mais fácil você reduzir a água. Não, a redução da água, desculpa, eu estou aqui falando de oxidação aqui, a redução da água está aqui embaixo, né? Aqui, ó. É muito mais fácil reduzir a água, ou seja, com formação de hidrogênio, aqui, ó, você tem grande abundância aqui, né, de H+, no meio ácido, principalmente, para evitar hidróxido de metais, formação de hidrogênio. O meio neutro, você tem a equação da água, se reduzir, formando hidrogênio. Quem é mais fácil reduzir? A água ou o zinco? A redução de água é aproximadamente menos 0,4 volts em pH neutro. E, no caso do zinco, seria menos 0,76 volts. Então, como o potencial de redução da água, no caso neutro, aqui você tem a prevalência de água mesmo, molecular. Então, menos 0,4 volts é mais positivo que menos 0,8, por consequência, se reduz a água facilmente. Então, o zinco não consegue se reduzir com água sobre um eletrodo que gera baixa sobrevoltagem, exemplo, platina porosa. Nem platina lisa gera alta sobrevoltagem. Contudo, se você agora fizer essa redução sobre mercúrio metálico, você observa que essa sobrevoltagem vai aumentar. Também esse pontilhado aqui vai aumentar muito a sobrevoltagem. Então, em vez de ser menos 0,4 volts, você precisaria ser um valor tipo menos 1 volt, para você começar a reduzir a água com formação de hidrogênio. Aí, nesse caso, o potencial do zinco, que era menos 0,7, fica mais positivo que a própria evolução de hidrogênio na água.
fica mais positivo o potencial. Ele é desfavorável, tá, pessoal? Tanto tem que jogar energia externa. Mas ele, do ponto de vista termodinâmico, ele é mais favorável de reduzir o zinco 2+, que não é algo normal, não é algo simples, algo natural, mas é mais fácil você reduzir o zinco 2+, do que a própria água, que estaria precisando pelo menos de menos 1 volt de potencial para reduzir. Essa redução aqui de água formando hidrogênio em pH neutro, ele, devido à sobrevoltagem, ele fica menos 1 volt, menos 1,2 volts. Com isso, em conclusão, se você fizer uma redução de zinco 2+, em platina, você não consegue. Mas se você fizer essa redução sobre o eletrodo de mercúrio, como o mercúrio, ele gera uma alta sobrevoltagem para a evolução de gás, você agora consegue. Entenderam, pessoal? Isso, então, é o fenômeno da sobrevoltagem e será utilizado lá nos voltametros para poder permitir que vários metais que normalmente não iriam se reduzir em eletrodo de platina, eletrodo de grafite, eletrodo de diamante dopado com boro, eletrodos que geram baixa polarização, não seria possível, mas na presença de mercúrio amalgamado, você consegue. Entenderam? Hein, pessoal? Deu um silêncio aí. Vocês estão ainda aí? Estamos, professor. Só de curiosidade, o que vocês acham mais interessante? Esses assuntos de eletroanalítica ou de espectroanalítica? Eu prefiro o espectro. Eu também Todos prefiro vocês? espectro. Sim, também. Cara, eu gostei, eu sou suspeito pelo fato de eu ter tido formação de técnico de eletricidade, mas eu acho também fantástico esses conceitos físicos aí de eletricidade, viu? Eu acho também tão bonito quanto o outro. Mas eu concordo que vocês, talvez os alunos, geralmente têm um pouco mais de dificuldade na parte elétrica, que envolve mais conceitos físicos mesmo, né? E não tão tangíveis. Ok. Mas entenderam o que eu falei? Essa zona aqui de aumento aqui de potencial é chamada sobrevoltagem. Está bem claro, viu, Manu? Sobrevoltagem é isso, esse potencial extra necessário a fazer com que um processo químico seja favorecido cineticamente, que possa acontecer, tá bom? E, finalmente, reversibilidade termodinâmica, ele acontece em pilhas galvânicas, ponto final. Em eletrólise não existe reversibilidade termodinâmica, está bem claro isso? Reversibilidade termodinâmica é um conceito que diz o seguinte: está em equilíbrio químico, pronto, está reversível. A menos diferença infinitesimais, se você jogar lá 3 átomos para a direita, eles reagem como produtos e voltam a ser reagente. Se vai 1 bilhão de moléculas ou átomos para a direita, ou íons, né, naquele mesmo certo tempo, volta 1 bilhão para a esquerda, 1 bilhão para a direita, 1 bilhão para a esquerda. É um processo dinâmico de transporte de espécies para a direita e para a esquerda em função de uma equação química, mas, na prática, é um estado constante, não há mudança efetiva de concentração entre produtos e reagentes. É o que você fala, a reação acabou, parou. Não é que ela parou, continua, só que ela é dinâmica, vai para a direita e para a esquerda, direita para a esquerda. Então, do ponto de vista de balanço de energia, ΔG igual a zero. Não há mais transporte de massa nem para a direita, nem para a esquerda, então a energia ΔG igual a zero. Isso não significa que a energia da direita e da esquerda é zero. Não, não é. Ela é um valor. É x menos x, igual a zero. E y menos y, igual a zero. Se variou a temperatura, é W menos W, continua sendo igual a zero no equilíbrio químico. Você pode ter equilíbrios químicos em várias temperaturas diferentes, né? Mas quando você varia a temperatura, ele reorganiza no sentido de já gerar uma nova relação de espécie, pois a constante mudou. Aquela relação das espécies produto e reagente mudou através da lei da ação de massas, devido ao aumento da temperatura. Ok? Então, a constante, nesse caso, muda. Eu coloquei um pouquinho de produto, Le Chatelier. A constante varia? Não, não varia, mas a proporção varia. Antes você tinha um cálculo lá, x vezes y sobre w, dava 1000. Aí você mudou lá, jogou mais reagente, mais produto. Agora, x não é mais x, y não é mais y, e nem w é w. Você agora tem A vezes B dividir por C. Só que essa relação A vezes B, C continua sendo 1000, a mesma constante, a mesma temperatura. Está bem claro isso? Você estuda esse conceito de química lá em geral, e qualitativa, e físico-química também.
Pessoal, voltando então, são 2h23, eu queria agora abordar alguns exercícios, algumas coisas que estão em dúvida sobre potentiometria, sobre aqueles exercícios, tá bom? Tem um exercício de colometria que eu gostaria de resolver agora com vocês, naquela lista de exercícios. Vou abrir, tá bom? Que eu acho muito elegante esse exercício, muito bonito. Tem uma lista de exercícios, né, que eu passei para vocês. Cadê? Vamos lá, eu vou já abrir aqui, resolvido. Exercício resolvido, aqui, exercício, potentiometria e colometria, tem um que já está resolvido. Deixa eu ver esse aqui. Acho que é esse, né? É esse aqui, ó. Você lembra que eu mandei para vocês? Quem tem pergunta igual aí já está feita, né? É só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas é importante vocês entenderem, tá bom? Observe que eu nem mudei nada esse exercício 6, olha que lindo ele é. É muito bonito o exercício. Vamos lá, vou ampliar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui ou tem que ampliar? Dá para ver. Isso aqui não é mais PowerPoint, então eu não consigo ampliar tanto. Eu vou só fazer isso aqui e vou dar uma ampliadinha aqui, só um pouquinho, ver se dá. Tá, a gente vai fazer grandinho assim, depois te abaixa. Pode ser aqui assim? Todo mundo tá lendo aí? Sim. Pessoal, eu acho esse exercício muito legal. Ele não existe mais, quilômetro de gás, mas era utilizado há décadas passadas. Eu vou pegar a caneta aqui. O que é um quilômetro de gás? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nesse espaço. Eu vou pegar aqui. Tá, as reações estão aqui, depois eu desenho. Olha, eu falei que no catódo você tem a redução de H+ ou água, né? Então, se você tem meio ácido, você escreve a equação na forma que está aqui. H+, mais 2 elétrons dando hidrogênio. Beleza? Se o meio não é ácido, é básico, você teria que, então, escrever a redução da água, não é isso? Que é a água. É só você multiplicar aqui. Como você faz a obtenção de uma equação a partir da primeira? É só somar uma outra equação. Se eu somar aqui 2OH- aqui, não vai gerar duas águas? Se eu somar nesse primeiro menos 2H-? Hein, pessoal? 2H- com mais 2OH- com 2OH+, dá duas águas, não é isso? E para você cancelar, as 2OH- que você colocou aqui, você também soma aqui. Então, em meio básico seria isso aqui, ó, tá bom? Beleza? Tem que decorar isso? Não. É só pensar, H+, 2 elétrons, tal, dá hidrogênio. Eu quero em meio básico ou neutro. Então, você vai pegar, somou H- aqui, OH-, você vai dar 2A com 2 elétrons, gerando hidrogênio e 2OH-. Fechou? Balanço de carga, 2 cargas negativas primeiro membro, 2 cargas negativas segundo membro. Balanço de massa, 2 hidrogênio aqui, 2 hidrogênio aqui. 2 oxigênio aqui, 2 oxigênio. Perfeito. Tudo bem? No anodo, pessoal, agora vamos para oxidação da água. A água oxidando dá oxigênio mais 4H+, mais 4 elétrons. Beleza? Professor, eu quero fazer uma oxidação em meio básico. Aqui está escrito como 4H+, não está 4H+ aqui? Mas eu quero fazer uma oxidação em meio básico. O que você faz? Tem que somar, então, H-, não é? Hein, galera? Uhum. Aqui tem quanto H+ no segundo membro? Né? 4? É. Então, para você cancelar esse H+, para sumir, para caracterizar que é meio básico, tem que somar quanto OH-? 4 OH- também, não é? Beleza? Sim. Quando eu somar 4 OH- aqui com 4 OH+ aqui, não vai gerar 4 águas? Vai. Agora, se eu somo nesse primeiro membro 4 OH-, vai ficar, então, 4 OH-. Então, vai lá. 4 OH- aqui, né? Para ficar igual, não é isso? Beleza? Opa. 4 OH- no segundo membro, 4 OH- no primeiro membro. Beleza? Olha, se eu somei 4 OH- no segundo membro com 4 H+, dando 4 águas, essas 4 águas não se cancelam com essas águas que estão aqui no primeiro membro? Não cancela? Cancela duas, né? E sobra duas. Conclusão, se você quiser fazer em meio básico, como você faria? Então, seria 4 OH-, né? Se oxidando, gerando oxigênio mais duas águas, que é o que sobrou, né?
mais 4 elétrons. Entendeu? Balanço de carga, 4 OH-, 4 elétrons. Fechou. Balanço de massa, 4 oxigênio aqui. 2 mais 2, 4. Balanço de massa, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Pronto, é assim que você converte. Você precisa ficar memorizando essas equações? Não. A partir de uma, lei de Hess, você pode somar outra e gerar uma terceira. Tá bom? Tá, mas isso daqui foi só um adendo. Vamos para o que interessa, o Coulomb de gás. Vamos voltar ao que interessa. Deixa eu só apagar aí para não confundir a gente. Deixa eu voltar aqui, voltar, deixa eu ver como eu volto. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu acho que volta aqui. Tá voltando, né? Eu podia ter feito marcação e apagar tudo. Pronto. Pessoal, esse é o Coulomb de gás. Eu tenho, então, aqui, no cátodo, né, a redução do hidroxônio, gerando hidrogênio gasoso, e no anodo, a oxidação da água, gerando H+. Observe que essa redução e oxidação eu estou fazendo meio ácido, né? Tanto a semi-reação catódica como anódica é ácido. Nesse caso, pessoal, em eletrólise, você já não fala mais de semi-reação, porque isso, você não tem que separar, você não tem que separar semi-reações para evitar que elas reajam e todo o trabalho seja perdido como calor, gerando curto-circuito. O que é que acontece se você, por exemplo, coloca, por exemplo, cobre, a Saturno, por exemplo, a Saturno. Pode ser. Se você pegar, por exemplo, pegar um fio de cobre e colocar, ou de ferro, né, um fio de ferro, colocar sobre uma solução de nitrato de prata, o que que acontece? Automaticamente a prata, naturalmente, se reduz, por ter um potencial de redução favorável, e o ferro ou cobre será oxidar. E aí você tem depósito de prata sobre um fio metálico. Pode ser cobre, pode ser ferro, pode ser qualquer outra coisa. E gera o que nós chamamos de árvore de Saturno, né? Não, a árvore de prata, porque Saturno é de chumbo, né? Saturno é de chumbo. Se você fizer sal de chumbo, formaria a chamada árvore de Saturno, que são aquelas coisas brilhantes, né, de chumbo metálico numa solução. Mas o mais bonito é o de prata, né, que ele oxida menos. E aí você fica aquela coisa brilhante dentro de uma solução contendo sal de cobre ou de ferro, o que for. Né, pode ser um fio de zinco também, né, que aí forma zinco 2+, e o prata se reduz. Galera, aquilo ali é uma eletrodeposição, né, espontânea. Você não usa corrente elétrica. A corrente elétrica ali, ela se é anulada, oxida e reduz. Oxida e reduz, entendeu? Quer dizer, alguém doou o elétron para o outro e o outro reduziu, formando depósitos de metais. Aquilo ali não é uma pilha, é uma deposição natural, né, espontânea. Você não usa aquela energia separada de semi-reações para gerar trabalho posterior através de um circuito externo, passando por uma lâmpada, uma carga. Tá bem claro? Agora, no processo eletrolítico, né, você não fala mais de semi-reação. Por quê? Porque como é um processo forçado, você vai jogar corrente elétrica externa para poder forçar reações que não são naturais, então elas não reagem de si. Entendeu? Então, se você pegar lá, por exemplo, sal de cobre em água, ela está lá com cobre 2+, está estável, não vai reduzir. Só vai reduzir se eu colocar um cátodo forçando a redução do íon cobre e o anodo forçando a oxidação da água. Ok? E a água que oxida depois. Beleza? Então, então vamos corrigir. É na solução mesmo, na solução eletrolítica. Então, seja a solução eletrolítica, que eu quero forçar a redução do hidroxônio no cátodo e... só um minutinho. Vocês cansaram de fazer o negócio ali? Eu não tenho... Oi? Já? Ó, vou mostrar uma aluna aqui dormindo. Querem ver? Ó, vou virar aqui a tela, tá dormindo ali, ó. Estou crendo que estão ali no computador e tal, a menina tá cansada, dormiu. Veio lá de Guarapari, viu? Eu tenho 2 alunos aqui que são porreta, viu? Então, né, uma é bolsista e a outra é voluntária. Mas eu prometi ela dar uma ajuda de curso para ir e vir. Estavam secos, cansados de ficar em casa, né? Estão vindo aqui para trabalhar, aprender coisa no laboratório. Tem um aluno também na sexta-feira, também está vindo lá de Fundão para trabalhar aqui, voluntário. Esse é voluntário mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal, Coulomb de gás. Vamos lá adiantar, porque vamos lá, acompanhando.
Vocês entenderam, então, a oxidação da água, beleza? No final, quando você somar duas reações, você vai ter que duas águas formam 2 hidrogênio e oxigênio. Então, no cátodo, onde que acontece, né? Cátodo acontece a redução, você tem 2 mols de hidrogênio, e no anodo você tem 1 mol de oxigênio. Tudo bem? Isso é um coulomb de gás. Então, vou aqui abrir o whiteboard, vou desenhar aí. Como você faz um coulomb de gás? Hein, galera? Você teria, então, uma solução contendo água, ok? Aí você pode colocar, por exemplo, aqui uma bureta grande aqui, invertida, com a válvula aqui, né, de abre e fecha, 2 buretas aqui. Aqui você coloca, então, um fio de platina, para poder ser um eletrodo, e outro fio de platina aqui dentro, ligado aqui. Se você colocar pó negativo aqui, então aqui vai ser o quê? Vai ser o cátodo. Aqui vai ter a formação de hidrogênio aqui dentro, beleza? A partir da redução da água. Então, a água, né, se reduz, recebeu 2 elétrons, formando hidrogênio, mais meio neutro, ou meio, acho que fosse meio ácido, fica mais fácil, porque seria meio neutro, né, 2 OH-. Mas se fosse meio ácido, 2H+, 2 elétrons, gerando hidrogênio. Esse aqui é meio ácido. Opa, hidrogênio. Beleza? Então, você acumula hidrogênio. E aqui do outro lado, no anodo, acumula oxigênio. O que vocês precisam saber é que o volume aqui, quantas vezes é maior que o outro? Acabei de mostrar antes ali, pessoal. A reação global, o que é? 2 águas, eles, no final, quando você soma as semi-reações, você vai ter 2 hidrogênio, não é isso? Mais oxigênio, certo? É isso que você vai ter na reação global. Ele se cliva a água formando 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Significa, se isso está feito sob a mesma temperatura, ok? Você vai ter que o volume aqui é o dobro desse. Então, aqui acumula uma parte, né, de volume de oxigênio e aqui 2 partes de volume de hidrogênio. Tudo bem? Aqui 2. Beleza? Aquela equação aqui, ó, você tem que meter 2 para 1, tá bom? Sim. Então, se eu faço agora uma eletrólise da água, né? E se eu obtenho aqui um volume qualquer aqui, eu posso saber quantos carga. Porque para eletrolizar a água, eu preciso envolver 4... Aqui, essa equação aqui tem 4 equivalentes de carga. Tá vendo aqui? Ó, 4 equivalentes de carga. 4 elétrons envolvidos. Tá? Então, você, através da lei de Faraday, você consegue saber, a partir da medida de corrente elétrica, quanto, né, a partir da medida do volume de H+ gerado, quanto você teria. Ou seja, para 1 mol, ó, aqui você tem isso aqui, né? 2 tem 4 equivalentes de carga, né? Para 1 mol de oxigênio, do gás oxigênio, que equivale a 22,4 volume nas CNTPs, ou, se você corrigir isso a 25 graus centígrados, vai ser 298 dividido por 273, não é isso? Para ser exato, 273,15, que é 0 graus centígrados, Kelvin, né? E 298,15. Quando você faz isso aqui, você tem um fator de correção. Lembra a lei do gás? PV igual a nRT. Então, P1, V1, N é o mesmo, né? R é o mesmo, T1. Se você agora divide por P2, divide para essa equação aqui, P2, V2, nRT. Aí você, se as pressões são iguais, né? Porque elas estão sob uma pressão atmosférica constante, então vamos considerar que o equilíbrio de pressões aqui são iguais. Você vai ter que V1 sobre V2 vai ser igual a T1 sobre T2, certo? Cancela tudo igual, R, P, pressão igual, né? Lei do gás perfeito. Significa que volume 2 vai ser igual a T2 sobre T1 vezes V1. Então, se na CNTPs a 0 graus centígrados, você tem 0 graus centígrados, você tem 22,4 litros para gases ideais, né? Qualquer gás ideal teria 22,4 litros na CNTPs, 0 graus centígrados e 1 atmosfera. Quando você passa isso para 200
para 25 graus centígrados, você aumenta, então, 273,15, que é a temperatura Kelvin, né? Do 0 graus para 298. Dividindo, você vai ter um fator aqui, se eu não me engano, fazendo essa conta, vai dar 25, alguma coisa litros. Ou seja, a 25 graus centígrados, você tem 25, uns quebradinhos litros. Ah, eu fiz um experimento a 25 graus centígrados e eu obtive aqui, nesse sistema aqui, eu obtive 25 mililitros. 25 mililitros. Significa quantos moles eu tenho de gás? Hein, pessoal? Pessoal, 25 mililitros dividido por 25 litros é um milésimo, não é isso, pessoal? Eu tenho, então, 10 a menos 3 mols. Ou 1 milimol, que é a mesma coisa. Eu tenho 1 milimol. Beleza? Olha, 1 milimol de gás, pela lei de Faraday, né? Você teria ali... Só que você tem 4 equivalentes de carga. Lei de Faraday para 1 equivalente de carga, ok? Então, se você tem 4 equivalentes de carga, você tem que converter isso para 1 equivalente de carga. Então, você tem 1/4, né? Em termos de equivalente de carga, você tem 1/4. Ok? Então, você teria fazer essa conversão para dividir isso por 4 para poder ter esse fator, né, equivalente a 1 mol de carga. E isso equivale a 96.500 coulombs, que é ampere vezes segundo. Tá? Então, através dessas relações, você consegue fazer a conversão do volume de um gás medido em relação à quantidade de corrente que é I vezes T, que passou o seu sistema. Você consegue saber a quantidade de carga associada. Isso, então, é chamado coulomb de gás. Você indiretamente obtém Q a partir do volume que é gerado pela redução e oxidação da água. Então, antigamente, isso era usado, tá, pessoal? Existe, lógico, para você não ter isso, você tem que saturar a água com hidrogênio, de um lado, água com oxigênio, você satura bem para não perder mais hidrogênio e oxigênio. Faz isso durante um tempo, aí depois, sim, você abre as buretas, deixa zerar os níveis, aí você fecha, a água sobe, né? E aí você faz essa redução. Lembrar que essa água pura não reduz. Por que a água pura não reduz nem oxida? Porque ela tem alta resistência. Ela é um isolante, a água, praticamente isolante. Para isso acontecer, a oxidação da água, você tem que ter íons. Então, você coloca aqui um eletrólito de suporte, cloreto de sódio, por exemplo, sal de cozinha, para poder ter a condução eletrolítica, né, do campo elétrico, migrando carga de um lado para o outro e propiciando a formação da oxidação da água. Dado isso, vamos voltar, então, para o problema. É o seguinte. A pergunta é a seguinte. Vamos lá para o exercício. Eu tenho que abrir o exercício. Alguém está com o exercício aberto aí para eu ler rápido? Senão a gente vai abrir rápido aqui. Qual, professor? É esse daí de número 6, se não me engano, colometria. Deixa eu ver, exercício. Cadê? Deixa eu ver o exercício. Está na lista de exercícios, que está... É lista de exercício, não é isso? Lista de exercício, voltametria, não, aula. Aqui está em aula, não é que não. Eu acho que é antes disso. Exercício, lista de exercício na instrumental, esse aqui, ó. Então, aqui é a lista de exercício de análise instrumental. Em colometria, tem a seguinte pergunta. Pessoal, condutimetria nós não estudamos, tá? Esquece isso, tá bom? Se alguém futuramente quiser estudar, tem material aí também para... Eu tenho material. Potentiometria, aqui, colometria. Primeira pergunta, qual a diferença básica entre eletroposição e colometria? Vocês já sabem. Indica a vantagem, potencial constante, também você já sabe. Expliquei isso na aula passada e hoje também. Explica a equação potencial, número 2. Também vocês sabem. Número 3. Cite duas vantagens de situação coulométrica frente à situação volumétrica. Alguém pode responder rápido? Porque são em 30 segundos, responde. Qual é a vantagem de coulometria em relação à titulação volumétrica? Eu falei isso na aula passada. Hein? Vocês não estão estudando, hein, galera? Professor, não deu para rever, não, realmente. Vocês não estão estudando. Aí fica sempre atrasado em relação ao pensamento do professor. Mas se quem lembra, na aula passada, eu falei que a grande vantagem da titulação coulométrica é que ela é absoluta, ela não é relativa. Ela não precisa você preparar a solução e ficar guardando, entendeu?
e tempos em tempos, semanalmente, ficar titulando novamente solução padrão. Você pode gerar H+, a partir de quê? Da redução da própria água, na hora, in situ. E quando se reduz a água formando H+, ele faz o quê? Na verdade, você pode gerar H+, não, pelo contrário, né? Você lembra lá da meio base, você tem a água, quando ele reduz, a água forma o quê? Hidrogênio. Hein, pessoal? E OH-, certo? A água reduzindo forma hidrogênio e OH-. A água se oxidando, ela forma hidrogênio e H+. Então, mas por outro lado, se você, por exemplo, se você quer titular um H+, basta reduzir o H+ do próprio ácido. A incógnita, né? Problema, o ácido desconhecido. Então, se você coloca ali um catodo, né? O H+ próprio analito, ele vai sendo exaurido, né? Através da redução. Então, isso é feito in situ, através de corrente elétrica. Se você tem um equipamento que te dá uma corrente muito exata, né? E pelo tempo, só multiplicar a corrente constante vezes tempo, você sabe a quantidade de carga associada àquela redução. Entendeu? Você converte isso em micromol de Faraday, micromol de matéria, né? De quantidade de matéria. Tá certo? Essa é a grande vantagem da colorimetria, porque ele gera reagente in situ. Ah, eu quero fazer uma argentimetria, quero titular cloreto. Ok, é só pegar um eletrodo de prata e oxidar a prata metálica 0 para prata mais. Nesse momento que forma prata mais, na seio da solução, já precipita cloreto de prata. Então, você está fazendo uma argentimetria, titulação de cloreto com prata. Mas, em vez de pegar a solução guardada em frasco, que toda hora tem que titular, que vai decompondo com o tempo, você gera na hora, in situ. Então, é uma técnica que tem alta sensibilidade, mais do que a titulação volumétrica, já que você tem volumes e as soluções são diluídas, devido ao alto volume que você tem, às vezes você tem que acaba diluindo, né, a própria sinal ali, devido à presença de titulante sobre o titulado. Então, você está aumentando o volume, vai diluindo. Então, ele tem uma sensibilidade menor do que a técnica coulométrica, porque você pode trabalhar com microcélulas e ali você pode diretamente adicionar o analito através de uma reação eletroquímica, né, de oxirredução, gerando tanto, né, espécies reduzidas como oxidadas para propiciar uma reação química. Entenderam a vantagem? Certo, pessoal? Certo, professor. Essa número 4, tentam fazer, tá? Isso é muito interessante. Provavelmente vai ser questão de exercício, de prova, talvez daqui a próxima semana. Tenta fazer isso, tá, pessoal? É fácil, a lei de Faraday, a equação de Faraday, normal. Se desse tempo, eu acho que não vai dar tempo. Mal vai dar tempo para fazer aquela. Aqui também, são todas, essa número 4 e 5, esse 4 e 5 são a ver com a lei de Faraday. Vocês sabem fazer isso, que eles já fizeram lá no ensino médio, né? Quanta corrente, isso aqui é só o da lei de Faraday, tá bom? E aqui, ó, ele tem aqui, não, exatamente, a lei de Faraday. O único macete no número 4, esse número 4 aqui, é que você tem que converter aqui, ó, 12%. Você monta a equaçãozinha, ó. Deve preparar uma mal de cário para usar na série de Winston, por eletrólitos de cloreto de cádmio, com eletrodo de cartão de mercúrio e anode de prata. A concentração desejada, 12% de cádmio em peso. Partindo de 20 gramas de mercúrio, qual tempo deve prosseguir para a eletrólise? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, saber qual é a massa de cádmio a ser depositada. Eu não estou querendo fazer depósito de cádmio. Eu quero amálgama cádmio, que vai reduzir sobre o eletrodo um cátodo de mercúrio, concorda? Eu estou fazendo a redução do íon cádmio, 2+. Cadê? Não tem caneta? Aqui é o que é? PDF? Cadê a caneta? Borracha. Já está sem caneta por quê? Sei lá. Tá. Tem caneta sim. Só que não vê a cor da caneta vermelha. Isso é por algum motivo, tá? Então, deve ser um arquivo Word antigo. Ok. Aqui no caso, você monta a equação em primeiro grau. Eu faria isso. Não usa REG 3, você só confunde. Partindo de 20 gramas de mercúrio, quanto tempo deve prosseguir a eletrólise, tal. Eu só sei o que... Essa amálgama tem que ter 12% de cádmio, ok?
Então, significa que a massa de cádio a ser obtida, ela é 12%, que é 0,12 de quem? Da massa total. Qual é a massa total? 20 gramas de mercúrio mais a massa do cádmio, entenderam? Massa de cádmio aqui, massa de cádmio aqui. Ó, olha a equação de primeiro grau, raciocínio direto, equação de primeiro grau. A massa do cádmio que eu quero analisar, não tem que ser para poder fazer essa eletrólise, né? Ela não tem que depositar, e no final ser 12% da massa total, 12% da amálgama em peso. Então, é 0,12, que é 12% de quem? Do total. Quem é total? É 20 de mercúrio mais a própria massa de cádmio. Pronto. Resolve a equação, você tem a massa de cádmio, ok? Vê lá na equação quantos moles de cargas estão... lá são 2 mol de carga, né? Porque cádmio 2 mais 2 mol de carga. Então, um Faraday equivale a 6.500 coulombs. Isso para 1 mol de carga, só que eu tenho 2 mol de carga. Okay? Então, você vai fazer o dobro disso em termos de coulombs. Então, você vai pegar aquela massa, dividir por esse valor aí, né, equivalente a 2 mol de carga, para converter esse mols. Não, desculpa, massa de carga, sobre peso molecular, você tem mols, beleza? Então, você tem 96.500 coulombs é para um farad, que é um mol de carga. Então, você vai ter que dividir isso, normalizar isso por 2, divide por 2, multiplica 96.500 coulombs para transformar isso em coulombs e divide pelo tempo, né? Quer dizer, ele está querendo pela amperagem. Que é amperagem? A amperagem é de 5 amperes. Com isso, você calcula o tempo da eletrólise. Simples, tá bom? Esse sexto aqui, que é o problema propriamente dito, vou tentar ser rápido, porque não vai dar lá, está tudo explicado. Uma moto sólida consiste em uma mistura de cloreto, brometo e iodeto, de metais alcalinos. Vocês aprenderam lá em qualitativo que é muito difícil separar esses aletos. Eles têm propriedades similares. É muito... Você não consegue separar cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata, concorda? Com prestação direta. Contudo, eletroquimicamente você consegue. Como? Exemplo está aí, ó. Uma porção de 0,5 gramas foi dissolvida em água, acidificada com ácido nítrico desse sal, continha uma célula eletrolítica munida de eletrodo de prata. A solução foi eletrolizada com um potencial menos 0,06 volts no anodo em relação ao calomelano saturado. Ou seja, eu primeiro faço uma deposição com potencial catódico menos 0,06 volts. Ok? Suficiente para depositar iodeto de prata. Por quê? O iodeto, ele é tão insolúvel, que mesmo que se aplique um potencial, né, baixo, como apenas 60 milivolts, né, catódico, já é suficiente para depositar, forçar essa redução de iodeto de prata. A prestação de iodeto de prata. Lembrar que você tem baixas concentrações, né? Quanto mais baixa a concentração de íons, certamente maior potencial você precisa, né, para poder favorecer, né, vencer a barreira de ativação, né, e favorecer essa deposição. Pessoal, então, primeiro, ele obteve o teor de iodeto a partir da precipitação somente de iodeto de prata. Depois, ele fez o seguinte, ele colocou um coulomb de gás em série com o sistema, indicou um volume de 19,8 mililitros da mistura de gás. Então, aqui, 22, tantos mililitros seria 1 milimol, né? Lembra disso? Só que aqui tem 19,4, então teve a conversão aqui. Só que lá, 4 elétrons envolvidos. Também tem que fazer correção. Recolhido durante a posição de iodeto, substitui, então, o iodeto de prata por um novo eletrodo, por um novo pesando 2,735. Elevou-se o potencial para mais 0,25. Então, olha bem, um coulomb de gás sério com sistema com volume disso aqui, da mistura de gás, recolhido durante a posição de iodeto. Tá, então, a primeira informação que eu tenho é o teor de iodeto, porque a partir desse volume de gás, você sabe quando o iodeto depositou nesse potencial aqui. Ok, isso aqui, até aqui, é a informação de iodeto. Agora, vamos continuar. Substituiu-se, então, o eletrodo de prata por um novo pesando essa massa. Elevou o potencial para 0,25. Suficiente para originar a deposição simultânea de cloreto e brometo. Recolheu-se um volume de 79,32 mililitros de gás. Ou seja, então, esse 79,32 já é agora o somatório de milimoles, né, do cloreto e do brometo. Fez
um eletrólido, dois juntos. Esse potencial é suficiente para depositar tanto cloreto e brometo. Só que, paralelamente, ele fez o quê? Apesar desse eletrodo, porque tem que ter duas informações, são duas incógnitas, tem que ter duas equações. Após o término da eletrólise, o anodo foi removido, lavado, seco, dando essa massa. Então, essa massa aqui, menos aqui, ela vai dar o depósito total em termos de depósito metálico. Pessoal, esse exercício é um exercício de raciocínio, muito interessante, muito elegante. Então, vamos ver a resolução dele. Está aqui, então vocês olhem com calma, depois em casa, que não vai dar tempo para eu discutir tudo. Temos aqui 7 minutos. Então, como resolver isso? Vamos lá. Quando você faz quilômetro de gás, você tem que 4 equivalentes de elétrons, ou 4 moles, produz 3 moles totais de gás, que é 2 de hidrogênio e 1 tal. Então, você tem a relação 3/4, ok? Então, você tem que 1 mol de elétrons. Ó, lembre que 4 equivalentes são 4 mols de gás, desculpa, 4 mols de elétrons. 4 equivalentes de elétrons é a mesma coisa que 4 mols de elétrons. E produz 3 mols de gás. Para eu ter 1 mol, eu preciso de 3/4 de mol de gás. Entenderam? Pessoal, eu não gosto de fazer regra 3, sabe que não usa muitas décadas, mas se alguém quisesse regra 3, seria 3 mols de gás está para 4 equivalentes, assim como o mol lá está para X de mols. Aí você vai concluir que é 3/4. Né? Ou seja, o mol de elétron é 3/4 mol de gás. Tá bom? Eu gosto de usar o raciocínio direto. Se eu tenho 4 mols aqui, né, de elétron para 3 mols, para ter 1 mol, eu preciso de 1/4 de 3. 1/4 de 3 é 3/4, tá bom? Então, 1 mol de elétron é 3/4 de mol de gás. Fazendo essa conta, 3/4 a 25 graus centígrados, a 25 graus centígrados, o volume é 24,4 litros. Então, 3/4 disso, para poder ter 1 mol de elétrons, né, você tem, então, 18,34 litros. Significa que 1 mol, né, de elétrons equivale a 18,34 mililitros. 1 milimol, 18,34 mililitros. 1 mol seria 18,34 litros. 1 milimol, 18,34 mililitros. Essa relação que você tem que usar agora no quilômetro de gás. Então, ele fez aqui, na primeira eletrólise, o iodeto foi depositado após a oxidação da prata a menos 0,6 volts. Então, você oxidou a prata e ele precipitou o iodeto de prata, em comparação a SS, produzindo 19,84 mililitros da mistura. Então, isso foi o que foi produzido, tá vendo aqui? Ó, isso é o que foi produzido, 19,84. Então, quantos mol de elétron circulou ali? É só fazer a relação, 19,84 dividido por 18,34, você conclui que você passou ali 1,082 milimol de elétrons. Como a relação, né, de elétrons é a mesma coisa de iodeto, para cada iodeto envolve para oxidar um elétron, então você tem também a relação aqui de 1,082 mols de iodeto, tá bom? Por que isso, pessoal? Porque quem está se oxidando é a prata. Para cada prata metálica que se oxida, você envolve um elétron, não é isso? Você está tirando o elétron ali da prata. É anodo, está tirando o elétron. E ele forma o íon prata a mais, que reage com o iodeto. Então, nessa relação, um iodeto para um elétron. Concorda? Porque um elétron que oxida, né, tem a ver com a oxidação de uma prata e que vai precipitar um iodeto. Ok? Então, você tem, então, a mesma relação, 1,082 milimol de iodeto depositado. Você já sabe, então, a quantidade de iodeto, em termos de moles, né? Depois, só multiplicar pelo peso molecular dele, a massa atômica, você converte em gramas, são miligramas. Agora, vamos para a parte 2. Agora, nós temos duas informações combinadas que tem que resolver. Primeira, a 25 volts, o eletrodo lá, o eletrodo anodo de prata, você oxida a prata, formando prata mais, prata 2 mais, cátion prata, que vai prestar agora cloreto e brometo, só que simultaneamente, você não consegue fazer uma separação seletiva. E produziu no total, lá no quilômetro de gás, 79,82 mililitros de gás. Quando você pegar esse volume, dividir pelo volume, que gera 1 milimol, você vai concluir, então, sobre isso vai dar 4,32 milimol de somatório cloreto e brometo, tá bom? Novamente, né, isso aqui tem tudo a ver, porque um elétron,
né, equivale a uma carga gerada de prata que precipita molecularmente também um cloreto ou brometo. Então, você tem um somatório de ambas contribuições, cloreto e brometo, que equivale a 4,32 milimol. Só que tem outra informação, eu tenho aqui uma equação do psicólogo, tem que ter mais uma equação. A outra informação é que foi gravimétrico, eletrogravimétrico. A massa de cloreto mais a massa de brometo é a diferença de peso. Pessoal, por que não é brometo de prata, cloreto de prata e brometo de prata? Ah, professor, não teria que pegar mais de cloreto de prata, porque o depositor não é mais de cloreto de prata e mais de cloreto de prata? A resposta, não, porque a prata já veio do próprio eletrodo. É mesmo que você tirar e colocar. Então, a prata fica incólume, do mesmo jeito. Ele oxidou e reduziu a prata. Oxidou e precipitou. Oxidou e precipitou. Então, a prata não muda. Então, o que realmente tem de massa a mais é do ânion, do átomo cloreto e do átomo brometo que se introduziu no eletrodo, na forma agora de brometo de prata e cloreto de prata. Então, essa diferença aqui de massa de eletrodo depois da eletrólise e antes da eletrólise, que deu 0,17 gramas, é efetivamente a soma das massas dos dois caras. Tudo bem? Mas, multiplicando então aqui, massa é o número de mols vezes peso molecular, para conversão, você vai ter que o número de mols de cloreto vezes 35,4 mais o número de mols de brometo. Tá vendo? São massas, né? Vezes o peso molecular dele, vai dar essa equação aqui, que dá 170 miligramas. Aqui já foi convertido aqui, ó. Aqui dá 170, peraí, aqui é 0,17 gramas, mesma coisa, 170 miligramas. Por que eu coloquei aqui com miligrama? Porque é milimol, miligrama, fica mais fácil trabalhar, para não confundir. Então, aqui eu montei um sistema de equações. Tem duas informações. Eu sei que o valor de a milimols de cloreto mais milimol de brometo dá 4,32 e também que a massa dos dois somada deu isso. Resolvendo essas duas equações, eu vou ter, então, resolvendo, né, nos dois casos, isso mais isso dá 4,32 e isso daqui mais isso dá 170 miligramas. Resolvendo, você obtém, então, os teores mássicos dos 3 ânions e os percentuais deles. Entenderam, galera? Bonito, né? Hein, pessoal? Oi? Estamos vendo, professor. Ficaram apaixonados ou ficaram horrorizados pelo problema? É meio complicadinho. Foi tudo bem. Isso daí, pessoal, é a lei de Faraday. Eu simplesmente usei a lei de Faraday, só que agora aplicado a um processo coulométrico. Você, através da coulometria, eletroposição, você conseguiu ter informações. Eu já pensei em fazer isso. Eu tenho aqui um aparelho que posso fazer isso, controlar o potencial, entendeu? E achei super interessante esse negócio, porque você pode aplicar potenciais constantes, mantendo a corrente. Você fixa o potencial, né? A corrente, aí nesse caso, vai ser variável, mas você mantém aquele potencial até que aquele depósito aconteça, até finalizar. E aí você seletivamente vai separando tanto cátion quanto ânion. Não é só cátion que reduz, não. Ânion pode ser oxidado ou pode ser depositado por uma oxidação indireta, é o caso do íon prata, exemplo de aleto, entendeu? Por exemplo, eu quero depositar sulfato. Eu não quero oxidar sulfato nem reduzir sulfato, mas eu quero depositar sulfato. Como eu posso fazer? Eu posso formar chumbo. Pego um metal chumbo, oxida chumbo, fosfato chumbo. Então, eu precipito sulfato de chumbo indiretamente. E com isso, eu faço a análise de sulfato no meio, tá bom? Alguma pergunta mais? De exercício? Que alguém tem dúvida? Só mais 1 ou 2 minutos, só para tirar dúvida de algum exercício que alguém está querendo aí, que está perdido. Não, professor. Tem certeza? Exercitou, vocês entenderam aqui? Tem vários ser resolvido aqui, ó. Primeira classe, segunda classe, célula. Dá uma olhadinha no SCC, porque foi exercício para vocês fazerem, né? Cada grupo fez seu. Só espero que vocês não tenham copiado exatamente como está aqui, tá, pessoal? Que aí também é demais, né? Tenta escrever suas palavras e espero que vocês entendam. Porque isso vai ser questão de provas para a semana. Tá? Vai ser muito chato, eu pego os exercícios de vocês assíncrono. A gente vai ter, segunda-feira, a prova síncrona ou assíncrona? O que vocês preferem? Vocês querem que a prova oral seja na segunda ou na quarta da próxima semana?
A oral seria melhor na segunda, professor. É fazer igual da outra vez. Porque a gente Tá bom, tem então fica na que- segunda. Então, quarta-feira agora, dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre amperometria e voltametria. Aí, na própria quarta, eu vou passar aula, atividade assíncrona para vocês entregar na próxima semana. Vou dar uma semana, também quarta-feira da próxima semana, para vocês entregar. E terça e segunda nós teremos a prova oral e quarta a última prova, que é a prova síncrona, tá bom? E quanto aos exercícios, vocês finalizaram os exercícios ou vão precisar aqueles dias que eu pedi? Os exercícios que é da Era para ter atividade entregue hoje, assíncrona. ontem, sei lá, o sábado. Mas o senhor tinha falado que ia aumentar o prazo deles, Sim, não? sim, falei, mas Pra para terça. quando? Para terça, amanhã? É, Isso, amanhã. Então tá, então vocês entregam até amanhã, meia-noite, tá bom? Tá bom, valeu. Tá tá bom. bom. Valeu, tchau, pessoal, estuda. Tchau, Falou, professor, até mais. obrigada. Tchau. Agora tem que fechar aqui. Não esquecer de parar a gravação. Almoçou.